eu preciso fazer uma faculdade de programação, ter todo o conhecimento, por exemplo, que um programador tem para criar uma automação fiscal? Não, absolutamente não. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nessa série de 10 episódios, nós vamos tratar de oportunidades, objeções, desafios que podem transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Eu me chamo Marcos Amorim. No episódio de hoje, a gente vai tratar do seguinte assunto: não tenho conhecimento em programação. Eu consigo aprender automação fiscal, cara? E aí, Marcão? Você sabe que a automação, querendo ou não, existe aí uma vertente de programação, né? Não tem como a gente fugir disso. E, normalmente, para um profissional que vem da área de exatas, ali de contabilidade, acho que às vezes isso assusta, né, cara? E aí, o que você acha? Sim. Bom, vamos tentar entender se é possível ou não. Então, primeira coisa, preciso ter conhecimento em programação para criar uma automação fiscal? Sim, claro, vai precisar de ter esse conhecimento. Agora eu preciso fazer uma faculdade de programação, ter todo o conhecimento, por exemplo, que um programador tem para criar uma automação fiscal? Não, absolutamente não. Então, o que é que eu preciso saber para eu conseguir criar uma automação fiscal? Então, aqui a gente descobriu, ao longo do tempo, né, com a experiência com os alunos, que você precisa de apenas 4 habilidades. 4 habilidades são suficientes para que você resolva pelo menos 95% dos problemas da área fiscal tributária e 100% de problemas com arquivos SPED. Então, tendo essas 4 habilidades, esses 4 conhecimentos, eu costumo adicionar um quinto, embora ele não seja uma habilidade de programação, é uma habilidade que vai te ajudar a programar mais rápido. É um quinto elemento. Mas vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, assim, definitivamente você não precisa ser um programador para você criar automações fiscais. Isso é um fato hoje muito claro aqui para a gente. E muito pelo contrário, com pouquíssimo conhecimento em programação, você consegue resolver a grande maioria dos problemas que você tem hoje na área fiscal tributária. Não, legal. E aí, deixa eu aprofundar ainda mais um pouco aí, Marcão. Programação. E onde entra aí esse Excel aí nessa jogada aí, cara? Como é que muita gente acha que liga uma coisa com a outra? Sim, tem gente que acha que preciso aprender Excel primeiro, depois eu vou aprender automação. Não, Também não é um caminho. Primeiro, então, eu tenho que ter conhecimento em Excel para poder aprender fazer uma automação fiscal? Não, definitivamente não. Inclusive, eu acho que muitas vezes atrapalha. Se você tem um conhecimento avançado em Excel, você quer aprender a fazer uma automação fiscal, provavelmente isso vai atrapalhar você. Por que eu falo isso? Quando eu comecei, eu sou um desses caras que veio, aprendeu Excel avançado, ficou muito bom no Excel, até que chegou um momento que o Excel não resolvia. Então você tem 2 caminhos que podem acontecer, que é, você ficou tão bom em usar o Excel, que chega um momento que você percebe que ele não corresponde mais, não resolve mais os problemas que você precisa resolver. E você pode chegar no momento que você ficou muito bom em Excel, você resolve tudo com Excel, você acha que o Excel resolve todos os problemas de todo mundo. E quando você começa a aprender a automação fiscal, você tende a fugir da automação para o Excel. Cara, eu vou exportar os dados aqui do XML para dentro do Excel. E ao invés de eu criar uma função que vai resolver um problema para mim, eu vou usar o Excel. Eu vou usar as próprias funções do Excel, fazer uma fórmula desse tamanho, para poder resolver o mesmo problema que eu poderia resolver com 2, 3 linhas de código. E aí que atrapalha, né? É aí que começa a atrapalhar. Por quê? Porque eu tendo a ignorar, ou seja, deixar de aprofundar na automação fiscal, que tem um potencial muito maior do que o Excel. Eu não estou dizendo que o Excel é ruim, tá? O Excel é maravilhoso, eu usei durante muitos anos da minha vida. Só que ele não resolve todos os problemas que eu preciso resolver. A automação fiscal vai. Então, o que é que eu tendo a fazer quando eu já tenho um determinado conhecimento em Excel? A mesclar. Então, assim, aquilo que eu não consigo fazer no Excel, eu uso automação. E aquilo que eu consigo fazer no Excel, eu não vou usar automação não, porque pelo Excel é mais fácil. Eu vou buscar sempre aquilo que é mais fácil. Só que qual é o problema? Isso vai atrapalhar a sua evolução. Vai demorar mais tempo para você se tornar um profissional que tem um conhecimento
que dominam a automação fiscal. Sim, cara. Então, por isso, deixa eu só concluir. Por isso que, normalmente, os alunos que a gente tem aqui que conseguem resultados mais avançados, maiores, né, são alunos que não tinham nenhum conhecimento nem em Excel. Olha que interessante. Né? Não sabia nada de Excel, não sabia nada de VBA, não sabia nada de automação fiscal. Normalmente, 3 meses depois desse cara está dominando. Por quê? Ele não tem a distração do Excel. Vou fazer no Excel, porque no Excel assim, é mais fácil, mais prático e tal. E aí ele vai procrastinando aquilo que ele precisa aprender, que vai fazer muita diferença para ele lá na frente. Entende? Então, quando ele não tem essa muleta do Excel, ele chega sem saber nada disso, só tem automação. Ele foca naquilo ali, ele aprofunda naquilo. Normalmente, 3 meses é suficiente para ele já estar construindo as automações dele e tendo resultado. O cara, isso aí impacta, hein? E agora, vamos lá mais um passo. Eu sei que as programações, que inclusive você já fez para minha empresa, cara, né? Tem um layout do Excel, cara. Como é que acontece essa mágica aí, cara? Tem algo além do próprio Excel? Ou você trabalha dentro do Excel automatizando? Como é que é isso? Eu costumo brincar que o Excel ele tem uma porta de entrada para uma outra dimensão. Que poucas pessoas conhecem, né? Pessoas conhecem. Que maluquice, né, cara? Porque o Excel, ele faz conta, né? Faz gráfico, as coisas que ele faz. Você tem o Word que faz texto, você tem o Outlook que trabalha com e-mail, PowerPoint que faz apresentações. Só que todos esses programas têm em comum uma base. Tem um outro programa que roda lá no fundo deles, né, no pano de fundo, que é o VBA, que é uma linguagem de programação. E essa linguagem de programação, né, é o Visual Basic for Applications, ele te ajuda a estender as funcionalidades das ferramentas lá do pacote Office. Então, assim, eu vou usar o Excel para fazer uma automação fiscal? Não. A gente usa o Excel como uma porta de entrada para a gente acessar o VBA, que é a ferramenta que a gente realmente vai utilizar, e usa o Excel como se fosse a tela do nosso sistema. Então a interface ali, né? É a interface. Né? O Excel ele é simplesmente uma interface que vai mostrar para mim os dados. Poderia ser o Word, poderia ser o Outlook. Só que pela estrutura desses outros programas, fica difícil da gente utilizá-los para apresentar os dados. Então, de todos os programas do pacote Office que eu tenho, qual é o que melhor vai atender essa necessidade de mostrar uma tabela, de fazer cálculos matemáticos? É o Excel. Entendi. Então é por isso que eu uso o Excel. Se fosse PowerPoint, eu faria no PowerPoint. Se fosse o Outlook, eu faria no Outlook. Só que o Excel é o que está mais preparado para lidar com dados, com análises, com contas, né, com gráficos. Então, por isso que eu uso o Excel. Mas não que eu precise de conhecimento no Excel para eu construir uma automação fiscal. Passa direto. Se você pegar uma live mão na massa, a gente faz sempre aqui toda semana, você vai ver que eu entro na live, ensino normalmente as pessoas como é que habilita essa porta mágica aí para entrar no mundo da automação fiscal, e a gente vai para lá. Então o Excel é só a porta de entrada. Eu entro lá, vou para o VBA e lá a gente começa a construir as nossas automações. E quando a gente tem um resultado para apresentar, e às vezes nem precisa apresentar nada, às vezes nem preciso do Excel. Porque eu vou pegar uma informação que está lá no SPED, vou manipular dentro do próprio SPED e gerar um outro arquivo. Então o Excel nem participa de nada. A única função dele é fornecer um botão para você apertar para poder gerar o resultado. Às vezes eu preciso gerar um relatório. Onde é que eu vou apresentar esse relatório? O próprio Excel. Poderia, por exemplo, gerar um arquivo TXT com essa informação. O Excel é mais fácil de apresentar. E você analisar, você pode fazer filtros. Fica legal mesmo. Tem uma série de vantagens. Mas, definitivamente, e você pode constatar isso acompanhando as lives mão na massa que a gente faz aqui, a gente usa praticamente nada de Excel. Vamos dizer que não é nada, tem uma função que eu uso, que é a função subtotal. Por quê? Já está pronto e quando eu filtro um relatório, eu quero ver o total daquilo que eu filtrei, não o total da planilha toda. Então, essa função me ajuda a gerar uma visão mais precisa para o meu usuário. Então, por isso que eu uso essa função. E não preciso reinventar a roda. Está lá, funciona bem, a gente usa essa função. É a única função que eu uso hoje do Excel, junto com as minhas automações fiscais. Entendi. Mas, vamos para a programação. Quais seriam, então, aí as vias de programação que um profissional tem que utilizar dentro do VBA? Pronto, beleza. Então, para você desenvolver uma automação fiscal, você vai precisar de 5 pilares. As 4 habilidades que eu falei,
mais um pilar que ele é fundamental. Inclusive, ele é como se essas 4 habilidades estivessem dentro desse primeiro pilar, que é um método. Então, assim, você precisa ter um método que vai te ajudar a construir suas automações. Por que é que eu falo do método? Tá? Porque a gente meio que topou com ele aqui. O que é que aconteceu? No primeiro momento, eu criei um treinamento, uma primeira versão, onde eu ensinava tudo que eu sabia sobre programação. Então, eu pegava todo o meu conhecimento em VBA, coloquei dentro de um curso de mais de 40 horas, 13 módulos. Tá aqui, tudo que eu sei sobre o VBA. Com isso aqui, você vai conseguir resolver os seus problemas aí do dia a dia. Beleza, comecei a ter os primeiros alunos, eles começaram a estudar, gostavam muito do conteúdo, enchiam uma avaliação que a gente fazia todo final de módulo, sempre nota 9, 10, 9, 10. Beleza, estava feliz da vida. Só que aí eu comecei a perguntar para eles como é que estava a vida. Já tinha gerado resultado, como é que estava e tal. E nenhum deles conseguiu aplicar aquilo que eu ensinava no treinamento na sua vida, no seu trabalho. E isso me acendeu uma luz. Eu falei, opa, preciso que eles tenham resultado. Porque no final das contas, a gente não vende um curso, a gente vende um resultado. Então, quando você compra um curso de marketing digital, por exemplo, você quer ter resultado no marketing digital, não fazer o curso. Então, quando você compra um curso de automação fiscal, você quer terminar o curso sendo plenamente capaz de desenvolver uma automação fiscal. Não estudar, assistir, não é uma série de Netflix. Já no certificado. Pra... Exatamente, não é uma série de Netflix. Então, isso me preocupou. E eu comecei a ir atrás desses alunos e procurar saber o que estava acontecendo. E aí, a maioria deles falava que estavam sem tempo. Sem tempo. E aí eu decidi aprofundar ainda mais. Marquei uma conferência com um dos alunos para entender como é que eu poderia ajudar ele a gerar resultado. E aí, nessa conversa, eu perguntei para ele, cara, o que é que você quer aprender? O que é que você quer automatizar no seu trabalho? Aí ele falou assim, quero automatizar o seu fiscal. E aí, naquele momento, eu entendi qual era o problema. Ou seja, não estava claro para ele o que ele ia fazer com aquele conhecimento. Assim, todo mundo quer resolver todos os problemas no salário deles. Mas, infelizmente, pelo menos até o momento, eu não aprendi uma forma de fazer dessa forma, fazer desse jeito. Então, como é que é a abordagem? Problema de cada vez. Qual o maior problema que eu tenho aqui? Qual a coisa mais chata que eu tenho para fazer no meu trabalho? Eu vou pegar isso e vou automatizar. Essa que funciona normalmente. E aí, quando ele me falou isso, eu entendi qual era o problema, tentei ajustar e me caiu uma ficha. Tem alguma coisa que eu sei que eu ainda não ensinei para os meus alunos. E não tem nada a ver com o conhecimento de programação. Porque tudo que eu sei sobre programação está aqui dentro. Por quê? Eu ensinei para eles tudo que eu sei. E eu consigo resolver os problemas que eu tenho no meu dia a dia. Como é que eles sabem tudo que eu sei e não conseguem resolver os mesmos problemas? Tá faltando alguma coisa. Faltava esse quinto elemento aí. Faltava esse quinto elemento. Eu fui atrás disso. E aí, depois, pesquisando, né? Como é que eu fazia antigamente, quando eu estava aprendendo? E aí eu percebi um padrão. Cara, eu pegava um problema específico e a partir daí eu ia procurar resolver esse problema. Focava nele. Então, basicamente era assim. Eu quero aprender, eu quero gerar eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi gerar um arquivo TXT para importar no sistema para poder lançar as notas fiscais. Dei um talãozinho. Só que eu não sabia fazer tudo aquilo. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o problema e eu dividi ele em pedaços. Então, primeira coisa, como que eu faço para gerar um arquivo, porque eu lançava as notas todas na mão, dentro do Excel. Eu queria criar um botãozinho que gerava um arquivo TXT. Sim. E aí, qual foi a minha busca? Como é que eu gero esse arquivo TXT? Com essas informações dentro dele. Aí eu fui lá, descobri como é que fazia para gerar o arquivo. Mas tinha que lançar a informação dentro do arquivo. Então, tem que pegar a informação do Excel e trazer para dentro do arquivo. Como é que eu faço esse processo? Eu fui dividindo em etapas, era basicamente objetivo, próximo passo. Objetivo, próximo passo. Até que eu conseguia resolver o problema. Eu demorava, às vezes, meses para resolver um problema desse, que eu tinha pouquíssimo conhecimento sobre automação e não tinha, por exemplo, um canal como a Escola da Automação Fiscal, onde eu pego um conteúdo voltado especificamente para aquilo que eu estou trabalhando, para aquilo que eu estou fazendo. Eu tinha um conteúdo genérico, que poderia ser aplicado em qualquer coisa, que eu tinha que adaptar para a minha realidade. Então, levava mais tempo para poder desenvolver. Mas, enfim, eu entendi que tinha esse padrão. Então, eu falei, cara, defini um problema, daí, depois eu percebi o seguinte, eu posso definir um problema, mapear os passos, que é um plano de ação para executar. O que é que eu preciso fazer para resolver esse problema?
criar um plano e a partir daí implementar. E aí nasceu o método que a gente chama de DMI. E o interessante é que ele não foi um método que nasceu porque, tem que fazer um método porque é legal, porque é bonito. Foi uma necessidade real. Precisava que os alunos aplicassem aquilo que eles estavam aprendendo, mas não estavam conseguindo. E aí eu descobri esse método. Beleza. Chega a hora de testar o método. Então, peguei um aluno meu, se não me engano, foi mesmo que eu fiz essa conversa outro dia, e vamos aplicar o método DMI. Então, trouxe ele, cara, define o problema aí que você quer resolver. O problema é esse aqui. Beleza. Como é que você faz para resolver esse problema hoje? E aí eu descobri uma outra coisa, que toda aquela atividade que a gente faz de forma manual é como se o nosso cérebro ele tivesse um programinha que roda a resolução daquele problema. Então, tem um passo a passo que eu sigo normalmente que resolve o problema. Então, se eu consigo extrair do meu cérebro esse passo a passo e trazer para o computador, eu consigo criar automação com muito menos esforço. Porque, no final das contas, o nosso cérebro é um computador também. Então, eu consigo pegar a linguagem que está aqui, que é a lógica. Normalmente a gente usa a lógica, né, para definir esse tipo de coisa. Se eu transformar essa lógica numa linguagem que o computador consiga entender, eu tenho uma automação fiscal. Sim. E aí eu comecei a sacar isso. Cara, esse problema aqui que você quer resolver. Quanto tempo você gasta para resolver esse problema? Tem eu e mais 2 colegas, a gente gasta os 3 juntos 2 horas para resolver. Beleza. Como que vocês resolvem esse problema? Essa é a pergunta mágica. Vou criar uma automação fiscal. A primeira pergunta que eu preciso me fazer. Primeiro, qual o problema que eu quero resolver? Que é o definir o problema. Segunda pergunta. Como que eu faço para resolver esse problema? Como que eu executo? Qual o passo a passo que eu dou para resolver esse problema? E anota no papel. Primeira coisa que eu faço é... Segunda coisa que eu faço é... Terceira coisa que eu faço é... Vai gastar 5 minutos para fazer isso. Só que quando você terminar, você vai ter uma ficha completa de tudo que você precisa fazer para que a sua automação fiscal funcione. Aí você vai ter implementação. Mas eu não sei nada de programação. Zero conhecimento. Mas, cara, você sabe o que você precisa aprender. Exemplo, eu quero criar uma automação, mas uma coisa bem simples. Quero gerar uma lista com todos os produtos que estão lá no SPED fiscal. No 0200. O que é que eu preciso? Eu preciso do arquivo. Eu preciso saber aonde que ele está dentro do computador. Primeiro passo. Segundo, eu preciso extrair os dados do registro 0200 do SPED fiscal. Terceiro passo, preciso exportar esses dados para o Excel. Então, não sei nada de programação. Mas eu sei que o primeiro passo é identificar o arquivo dentro do computador. Ou seja, descobrir qual é o endereço do arquivo dentro do computador. Então, exemplo. Como é que eu faço para abrir um arquivo TXT no Excel? Vou começar a pesquisar sobre isso. Vou descobrir lá uma forma de fazer. Vou testar. Chegar lá que vai funcionar. Aí vai ter uns exemplos lá que vai ter o caminho escrito na sua automação. Olha, não resolve. Você tem que ficar toda hora trocando o nome. Então, preciso encontrar uma forma de abrir uma janela para eu selecionar um arquivo dentro do meu computador. Aí você vai pesquisar como é que faz para criar essa janela. Você já aprendeu outra coisa. Pronto, agora eu já aprendi a abrir o arquivo, selecionei e tal. Pronto, depois, como é que eu importo as informações desse SPED para dentro da memória do computador? Não sei. Beleza, vou pesquisar. Aí eu vou pesquisar, tá? Vai chegar um momento que aqui no canal tem bastante conteúdo sobre isso. Você vai descobrir como é que faz. Próximo passo, cara, extrair os dados do 0200. Inclusive, eu não citei esse passo, né, de trazer os dados para dentro da memória do computador. Ficou só 3, então são 4. E não tem problema, porque à medida que você for executando o plano, você vai percebendo que você deixou passar. Vou deixar passar agora, por exemplo, esse passo de importar os dados para dentro da memória do computador. Sim. Deixei passar. E aí, cara, falhei isso aqui, mas eu preciso executar esse passo. Volto, coloco ele no meu plano e vou resolver. Fui lá, resolvi. Beleza. Próximo passo, 0200. Como é que eu extraio esses dados 0200 e trago a memória do computador? Deixa eu ter um negócio chamado variável, que tiver guardado. E por fim, pegar essas informações que eu guardei na memória, trazer para o Excel, gerar um relatório, para que eu consiga ver o que está lá dentro. Então são esses 4 passos. Eu não sei nada sobre programação, mas eu sei o que eu preciso aprender. Isso é muito poderoso. Porque você vai pesquisar exatamente aquilo que você precisa. Você vai pesquisar, você vai aprender tudo que existe sobre programação no universo para poder resolver esse problema. Você vai estudar direcionado exatamente naquilo que você precisa saber. Entendi, cara. Então, criar uma linha lógica
de como você resolveria manualmente, já faz parte da essência do método. Então. Isso. Esse é o primeiro pilar, né? Falei. Tudo isso é para falar do primeiro pilar. Aí tem os outros 4 agora, que, como eu falei, encaixam dentro desse primeiro pilar. Porque o primeiro pilar é, eu vou definir o problema, depois eu vou mapear os passos, depois eu vou implementar a solução, o que a gente chama aqui de DNI. Então, quando eu faço a definição do problema e o mapeamento dos passos, eu estou conectando com o meu cérebro aqui, com o meu computador pessoal, né, orgânico. Sim. Quando eu vou para a implementação, é hora de eu traduzir o que eu peguei daqui para o meu computador. Tá? E é nesse momento que essas 4 habilidades vão aparecer. Então, normalmente, quando eu estou lidando com um problema da área fiscal tributária, eu vou estar envolvido, não só na área fiscal tributária, para tudo. Eu vou estar envolvido com essas 4 habilidades. Então, qual é o nosso trabalho, basicamente? Analisar e manipular informações de arquivos XML e SPED. Basicamente, o que a gente faz. E o que eu preciso saber se eu quiser manipular, né, analisar, manipular dados de arquivo XML e SPED? Pode ser planilha também, pode ser banco de dados, pode ser um site da internet. Tanto faz. Analisar e manipular, vamos chamar de informações. Tá? Então, precisa saber 4 coisas. Primeira coisa, inserir informações. Vamos pegar, para ficar mais concreto, mais claro na cabeça de quem estiver acompanhando, pegar um SPED fiscal. O que é que eu preciso saber? Como eu falei, a gente consegue resolver 100% dos problemas com o SPED com essas 4 habilidades. O que é que eu preciso saber para eu zerar os problemas que eu tenho com o SPED? Primeiro, inserir registros no SPED. Tá? Se eu souber inserir registros no SPED, eu já comecei bem. Ah, mas o meu sistema não gera todos os registros. Depois a gente vai entrar nisso. Vamos focar só nas 4 habilidades por enquanto. Segunda habilidade. Extrair informação. Inserir informação, eu quero extrair informação para gerar um relatório, por exemplo. Inclusive, a maioria das pessoas acha que só dá para fazer isso com automação fiscal. Gerar relatório. Não dá, não é só isso. Fazer muito mais. Mas vamos seguir. Terceira habilidade. Alterar informações. Então, quero entrar lá no SPED, num campo específico, e alterar uma determinada informação que está lá. Preciso dessa habilidade. Por fim, deletar registros. Então, às vezes, vai acontecer no SPED gerar um registro que é desnecessário. Está lá só ocupando espaço. E eu preciso deletar ele para conseguir importar, inclusive, no PVA. Então, é raro, nem sempre você vai precisar dela, mas se não tivesse essa habilidade, eu não conseguiria resolver todos os problemas com o arquivo de SPED. Beleza. Agora vamos para as objeções com relação a essas 4 habilidades. Inserir registros dentro do SPED. É necessário? Por que é necessário se eu já tenho um sistema, por exemplo, que faz isso para mim? Beleza, não deveria precisar. Mas como eu falei, um sistema é um conjunto de automações. E pode ser que esteja faltando uma determinada automação. Algo muito comum que eu vejo acontecer nos sistemas é não gerar o registro C110 do SPED fiscal, que são as observações, né? Que tem lá no rodapé da nota. Então, o cara tem lá uma operação com benefício fiscal com redução de base, com isenção, ele tem que informar esse benefício, essa redução, lá no registro C110. E muitas vezes os sistemas não geram essa informação. Esse registro C101, são as operações de forma não contribuinte, quando vai subindo para fora do estado. Muito sistema não gera essa informação. Então, assim, tem uma série de informações que eu deveria estar gerando no meu SPED, que meu sistema muitas vezes não gera. O que eu vou fazer nesse caso? O ideal é sempre que o sistema gere. Entrar em contato com o suporte, pedir para que eles façam a exceção desse registro e tal. Só que a gente sabe que no mundo real, isso pode ser que demore muito tempo, pode ser que nem aconteça. Vou ter muitos clientes que simplesmente a galera vai rolando, vai empurrando com a barriga e tal, e a coisa não acontece. Então, tendo conhecimento de como construir uma automação fiscal para inserir registros no SPED, eu consigo resolver esse problema. Segunda situação, alterar informações. Então, eu tenho lá um dado no meu SPED que está errado. E muitas vezes não está nem errado porque a pessoa digitou errado, a pessoa imputou a informação errada. Às vezes mudou a legislação. Como teve, por exemplo, a alteração lá, a tese do século, né? Que é a exclusão do CMS da base do PIS e da COFINS. Até aquele momento estava tudo certo com a escrituração, não tinha problema nenhum, estava tudo beleza. Só que aí aconteceu isso, e de 17 de março de 2017 para cá, você tem o direito de excluir o valor do CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Opa, minha escrituração de repente está errada. Está errado, assim. Então, o benefício ali, tem um dinheiro que eu posso pegar ali que eu não estou pegando. Então, eu preciso agora resolver esse problema. Então, eu posso criar uma automação fiscal
que vai lá no SPED de contribuição, vai lá pegar o valor do ICMS, vai subtrair da base de cálculo do PIS e da COFINS, vai recalcular o valor do PIS e da COFINS, vai atualizar o valor lá do estudo no 670, né? Depois vai atualizar lá no 60, o total da nota fiscal, o valor do PIS e da COFINS, e pronto. Eu tenho um benefício que eu posso estar aproveitando, porque eu tenho esse conhecimento sobre a automação fiscal. Se eu fosse fazer de forma manual, eu lembro de uma conversa que eu tive com uma parceira minha, negócio Julia, o nome dela. E aí a gente estava dando se conhecer, a gente conversando, e aí ela, como é que você fala? Tu faz trabalho de recuperação, de auditoria, né? de perícia e tal. E aí eu falo, você faz exclusão? Ah, faço exclusão também e tal. Pouco mais, você demora quanto tempo para fazer uma exclusão do PIS da COFINS, do ICMS? Ela falou, ó, o último que eu fiz demorei 4 meses. Eu falei, mesmo? Beleza. Faço em 10 minutos. Porque eu tenho uma automação que faz isso também. Eu pego lá os últimos 5 anos do cara, jogo lá, e em 10 minutos o negócio tá pronto. Eu falei, não, sério. A gente fechou uma parceria com ela por causa disso. Né? Por causa dessa informação que eu passei para ela. Então, assim, é algo que, tendo conhecimento, vai me poupar 4 meses de trabalho. Aí, terceira coisa, que é a extração de dados. Que era a segunda, mas enfim, pulou para a terceira. Para que eu quero extrair dados? Eu quero fazer uma análise. Eu quero saber, por exemplo, o que é que eu posso dizer aqui? Pronto, quais são as operações da exclusão do ICMS passíveis de exclusão? Eu posso gerar um relatório só com as operações, o registro 670 que tem valores de ICMS. Então, eu consigo gerar um relatório onde eu tenho o valor total da operação, valor do ICMS, e eu consigo gerar um relatório rápido, uma previsão de quanto que eu vou conseguir recuperar com esse cara. Então, eu faço lá um relatório só com as operações com valor de ICMS, o valor total, o valor que eu posso potencialmente recuperar com esse cara. Pronto, um relatório simples, que vai gerar uma informação que vai deixar meu cliente muito feliz. Sim, sim. E por fim deletar as informações do SPED. Então, às vezes acontece, a primeira vez que eu usei foi em 2017, a última vez foi no ano passado. O que é que aconteceu? O SPED, todos os registros que estão lá dentro, eles são necessários. Se não for necessário, você tem que excluir ele. E da última vez que aconteceu uma situação dessa, o sistema do meu cliente estava gerando um SPED com registro 691 do SPED fiscal, que é o registro onde você lança operações de fundo de combate à pobreza. Só que todos os campos estavam zerados. Se está tudo zerado, não vai ter impacto na apuração, não tem porque está ali. Então dá um erro de estrutura no SPED, eu lembro que eram mais de 500 registros, você tem que apagar aquele registro para poder conseguir importar os dados do PVA. E aí imagine, se apagar 500 registros um a um. Demoraria bastante tempo. Então, tendo a habilidade de identificar esses registros dentro do SPED, deletar eles do meu arquivo, gerar um novo arquivo sem eles, eu conseguiria economizar meia hora, 1 hora de trabalho em que eu estaria fazendo esse processo de exclusão. Então, com essas 4 habilidades, a gente resolve todos os problemas com arquivos SPED. Inclusive, eu gosto de desafiar as pessoas a encontrar algum problema envolvendo arquivos SPED que a gente não consiga resolver utilizando essas 4 habilidades. Porque basicamente essa é a essência de um arquivo SPED. Né? Você tem que inserir, poder deletar, alterar a informação que está lá dentro e extrair uma informação para gerar um relatório. Você domina essas 4 habilidades, você consegue. Isso não serve só para o SPED, vai servir para o XML também. Isso. Vai servir para uma planilha, vai servir para um banco de dados, vai servir para informação da internet. No final das contas, você está manipulando dados, manipulando informações. Ora ela está no formato TXT, ora ela está no formato XML, ora ela está no formato JSON, ora ela está no formato de um banco de dados. Não importa, são dados que você está manipulando. Entendi. Então, perfeito, cara. Você mapeou aí o seu método, que você descreve muito bem no seu próprio curso, em vários vídeos também. Então, basicamente, seria definir um problema, mapear as ações e implementar. E dentro da implementação tem essas 4 habilidades. Exatamente isso. Perfeito. Com isso aí, Marcão, eu consigo fazer automações que eu possa gerar um novo arquivo SPED já com as modificações que preciso e não apenas gerar relatórios a serem consertados. Sim, inclusive nessa automação, né, a gente está desenvolvendo uma automação para vender uma assinatura mensal, a gente tem um recurso onde você importa o SPED. Exemplo, eu quero
mexer. O cliente acabou de sair do Simples Nacional e a alíquota do ICMS está errada. Botou 3,7% e a alíquota correta é 18% agora que ele saiu. Então, eu quero importar os dados do SPED fiscal para dentro da memória do computador, gerar um relatório de tudo o que está escriturado nas saídas, as operações próprias. Para quê? Para eu conseguir enxergar o que está errado. Enxerguei o que está errado. No próprio relatório, eu consigo alterar os valores. Onde está 3,07%, eu vou trocar para 18% e vou atualizar o cálculo do ICMS. Então, vai ser valor da base vezes a alíquota, tem um novo valor. Replico isso para todo mundo, pronto. É desse jeito que tem que sair a escrituração. Legal. Clico no botãozinho, seleciono o SPED, que eu importei os dados, e ele vai pegar tudo aquilo que estava no SPED, que estava no meu relatório, e vai levar para dentro do SPED, fazendo todas essas interações para mim. Gerando o arquivo final já pronto. Gerando um novo arquivo já com todas as alterações. Cara, é uma outra sistemática, cara. Não, perfeito. Marcão, essa foi uma live até mais densa, cara, e com razão, porque você precisava realmente esmiuçar um pouco essa questão do DMI, que mudou completamente a própria dinâmica da escola, né? Sim, e acabou que eu nem falei o que aconteceu, né? Depois disso. Então, o que aconteceu depois? Eu fui lá, mostrei para ele o método, né? A gente fez um método DMI, entreguei na mão dele para ele executar. Ele foi lá e executou. Resultado, ele conseguiu. Ele mais 2 horas para poder fazer o trabalho. Ele começou a fazer sozinho o trabalho em menos de 5 minutos. Isso rendeu depois uma promoção para ele no trabalho. Foi aí que a gente começou a perceber o impacto que ter esse conhecimento de criar automações fiscais tem na carreira de uma pessoa. Que é completamente diferente de você usar a automação. Usar a automação vai te ajudar, talvez, na dimensão do tempo. Eu vou conseguir fazer meu trabalho de forma mais rápida. Beleza. Mas isso dificilmente vai gerar mais reconhecimento profissional para você, dificilmente vai gerar aumento de salário, aumento de remuneração. Então, ter o conhecimento, ter a habilidade de criar uma automação fiscal, seguindo esses 5 pilares que eu falei, vão te ajudar não só a ter mais tempo livre, que qualquer pessoa que utilize a automação que você criou, por exemplo, também vai ter, mas você vai ter efeitos colaterais adicionais que uma pessoa que só sabe usar a automação não tem. O que a gente tem mapeado aqui é aumento de salário e reconhecimento profissional. Nossa, cara. E vai também nessa questão de desmistificar. Preciso ser um programador, né, cara? Você vê, utilizando um método adequado, você tem como... Isso. Eu tenho 2 casos de alunos que não são programadores e conseguiram se destacar num ambiente que tinha muitos programadores. Né? Um foi o Marcos Vinícius Canariol, que ele conseguiu, em 3 meses, resolver um problema que a empresa tinha 3 anos tentando resolver com o setor de programação e não conseguia resolver. Então, resolver esse problema rendeu para ele 2 promoções no espaço de 1 ano. Quando eu conversei com ele, ele falou assim, esse ano já foi provei 2 vezes, pelo jeito está vindo a 3ª por aí. E ele não é programador. É um profissional da fiscal tributária que aprendeu um pouquinho de programação. E resolveu um problema que um setor inteiro de programadores não conseguia resolver. Por quê? Porque ele tinha um conhecimento da área fiscal tributária. E juntou um pouquinho de conhecimento de programação para poder resolver. O principal conhecimento que a gente precisa ter é o da área fiscal tributária. Depois disso, junto um pouquinho de programação, essas 4 habilidades que eu falei, cara, você consegue resolver muitos problemas, que a maioria dos programadores, inclusive, não vão resolver. Por quê? Porque falta o conhecimento da área fiscal tributária. E o segundo foi o Francisco. Ele era atendente de telemarketing numa empresa, de um software house, uma empresa que desenvolve software, um sistema. E hoje ele é gerente do suporte e está desenvolvendo automações para acelerar o processo de implantação do sistema na empresa. Ele conta no podcast que a gente fez que ele estava passando, viu um colega programador mexendo lá no arquivo Sintegra, tendo muita dificuldade para identificar as informações, e ele criou uma ferramenta para ler o arquivo Sintegra e entregar as informações que o colega precisava. O colega era programador. Né? Então, assim, ele tinha um conhecimento da área fiscal tributária, aplicou um pouquinho de conhecimento de programação e conseguiu ajudar um programador a resolver o problema dele. Perfeito, cara. Massa. Vamos ficar por aqui, sabendo aí novamente que a gente está fazendo uma série de 10 vídeos, de lives, esse é o segundo. Perfeito. E que de 13 a 17 de março, né, a gente vai ter um evento, a Semana da Automação Fiscal, onde a gente vai ensinar para vocês como transformar os problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Então, clica aqui no link abaixo para se inscrever para participar desse evento. Massa. Então, até a próxima. Um abraço, Marcão. Até lá. Tchau.